professores, professoras e demais profissionais de educação, sejam muito bem-vindos a mais uma formação da ATPC. Hoje nós vamos tratar aqui dos temas contemporâneos transversais, dando destaque para a educação ambiental. Bem, eu sou Ademir Júnior, sou formador aqui EFAP, sou um homem negro de pele clara, possuo 1,78 m, cabelo cortado à máquina, barba desenhada. Hoje estou com uma camiseta branca, uma calça jeans preta e um tênis preto. Mas não estou sozinho aqui no estúdio, estou aqui com outras duas formadoras. Professoras, sejam bem-vindas. Bom dia. Bom dia, Ademir. Então, meu nome é Kimíssima Comac, sou formadora da EFAP da área de Ciências da Natureza. Sou oriental, hoje estou usando óculos, meu cabelo é na altura do ombro. Estou vestindo, então, uma blusa azul com bordados. E aqui do meu lado, então, a Sumaia. Oi, Sumaia. Olá, bom dia. Bom dia, professores. Meu nome é Sumaia, este é o meu sinal, é um S com sorriso. Sou uma mulher de pele parda, olhos e cabelos castanhos escuros, uso óculos, estou vestindo uma camisa bege, estou de calça jeans e tênis. E irei acompanhá-los aqui no chat. Muito bem, então, professores. Não está aqui hoje no estúdio, mas contribuiu também para a elaboração desta pauta a professora e formadora Kátia Elaine. Então, eu já faço aqui meus agradecimentos à professora Kátia. Bem, dando continuidade, vamos agora assistir um breve vídeo sobre diário de bordo e a sua importância, algumas dicas bem relevantes. Vamos lá? Muito bem, um vídeo produzido aí pela professora Terezinha. Te agradeço, professora Terezinha, formadora EFAP aqui, da área também de Ciências da Natureza. Bem, é importante o diário de bordo no sentido de que esses registros, eles contribuem aí para que você possa ter a sua formação continuada. A TPC é um espaço de formação continuada também. E os registros, eles servem também para que a gente possa, colocando, por exemplo, pontos relacionado às formações anteriores, comparando com as formações futuras. Bem, nós vamos então agora aos nossos objetivos. Os objetivos hoje aqui, nessa discussão, enfim, em relação ao tema, refletir sobre a importância da educação ambiental. Então, esse é o nosso primeiro objetivo. O segundo objetivo, interagir com a questão ambiental por meio das metodologias ativas, considerando uma atuação crítica e ética. Então, hoje nós vamos ter uma interação aqui que vai depender aí também do seu uso do seu aparelho de celular, professor. E vai ser interessante essa interação porque depois você consegue replicar com os estudantes. Bem, vamos falar um pouquinho de competências docentes. Baseado então aí na resolução do Conselho Nacional de Educação, resolução 1, que foi publicada em 2020, nós pensamos, em algumas competências para esta formação, professores. Então, a competência 1, que está relacionada ao domínio de conteúdos, então a ideia aqui é que você possa se apropriar do que está sendo apresentado. A competência 2 é que você possa pensar, por exemplo, em estratégias no sentido de desenvolver aí habilidades e competências junto aos seus estudantes.
A competência 3, né, que está relacionada a fazer o uso da tecnologia, por isso que a questão da interação é fundamental. E, por fim, ainda a competência 3 no sentido de pensar estratégias no processo de ensino-aprendizagem. Então, essas competências a gente vai aí trazendo a TPC, para que vocês possam se apropriando também dessa resolução 1 do Conselho Nacional de Educação, ok? Bem, vamos falar um pouquinho do percurso. Então, hoje, né, nós teremos já uma sensibilização, temos todo um desenvolvimento, nós vamos tratar, portanto, dos conceitos, né, relacionados à educação ambiental, e essa parte é fundamental aí para a sua formação, e nós vamos depois aí sistematizar tudo aquilo que foi discutido. Então, a sua participação também no chat é fundamental. Bem, então agora nós vamos, professora Kimi, para... A sensibilização, né, Ademir? Muito bem. Então, essa sensibilização aborda a necessidade de ações para proteger o meio ambiente. E hoje você sabe que nós temos, assim, muita coisa, né? Incêndios, pandemia, plástico nos oceanos. Então, a gente tem que, por exemplo, agir. Temos que ter ações para tentar minimizar, né, a poluição na terra, tudo, porque a gente é apenas um povo e nós temos apenas uma terra, né? Então, vamos ao vídeo? Nós vamos assistir, então, agora um vídeo. Vamos lá, professores? The idea of World Environment Day was born 50 years ago at the 1972 UN Conference on the Human Environment in Stockholm. It was born out of the understanding that we need to stand up to protect the air, the land, water, on which we all depend. It was born out of an understanding that the power of people matters, and matters greatly. Today, as we look to a present and a future of heat waves, droughts, floods, wildfires, pandemics, dirty air, and plastic-ridden oceans, and yes, wars, action is more important than ever, and we're running against the clock. And this is on all of us. This means politicians who see beyond the election cycle to intergenerational wins. This means financial institutions that finance the planet. This means businesses that account for nature. This means a just and clean energy transition. This means people making smarter choices on what we eat, what we wear, and how we live. And this means cities where we can breathe. And this means legislators who protect the human right to a healthy environment. This movement that began in 1972 stands at a critical juncture today. It's now or never, because we are one people and we have only one earth. We have only one home, and that is worth standing up for. Muito bem, então nós vimos aí um vídeo, né, professora Kimi, que trata de algumas preocupações, inclusive a concepção de uma só terra foi tratado aí em uma conferência mundial, a Conferência de Estocolmo já trazia isso na década lá de 1970, 72, acho que para ser mais específico, né? Isso mesmo, Ademir. Então, continuando, vamos fazer um chat, então, aqui sobre introdução, situação, problema. O que é o tema contemporâneo transversal, educação ambiental e por que abordá-lo? Por favor, 2 minutos.
Olá, professores. Bastante interação aqui no chat, que bom, fico muito feliz com tantas respostas. Temos algumas respostas aí, né, a nossa pergunta aí sobre educação ambiental, por que abordá-lo como tema contemporâneo e transversal. Então, nós temos aqui o professor Alexandre, que respondeu para a sustentabilidade, um planeta mais sustentável. Para o professor Pedro, a gente colocou aqui para conscientizar as populações futuras. Bastante palavra conscientização, isso é muito bacana, presente aqui pelos professores. A professora Ana Paula fez uma boa observação que, em meio a tantas mudanças climáticas e desastres naturais, é extremamente pertinente essa abordagem. Professora Lídia, em virtude da ética, da responsabilidade e preocupação com as gerações futuras, muito importante mesmo. Professora Isis, o planeta é a casa do ser humano e os demais seres vivos como mordomos dessa casa, precisamos cuidar para que não se esgote os recursos que a mesma nos oferece. Pensamento sustentável. Alguma observação? Então, temos aqui também a Fabiana, como podemos mudar nossos hábitos para o futuro do planeta, né? Vamos dizer que em virtude da professora Lídia, né? Em virtude da ética, da responsabilidade, da preocupação com as gerações futuras. E o professor Fábio, que fala sobre catástrofes cada vez mais frequentes, né? É isso mesmo, né, Sumaia? Muitas contribuições. Obrigada, professores e professoras. Então, vamos continuar, né? Agora, Sim, vamos lá. Bom, agradecemos aí essas contribuições que já são fundamentais, vamos dizer assim, é o início, nós vamos tratar um pouco dos conceitos, mas olha só, nós temos aqui um destaque tratando, por exemplo, dos temas transversais que consta lá nos PCNs da década de 1990 e agora, né, os temas contemporâneos transversais que consta aí na BNCC a partir de 2017. Então, professora Sumaia, professora Kimi, olha só, se hoje um jovem, né, ele passa a optar por uma licenciatura e ele começa então a fazer essa graduação acadêmica, seja em qualquer área do conhecimento humano, mas voltado para dar aula em escolas, por exemplo, ele não vai estudar os PCNs da década de 1990. Ele vai partir dos estudos dos temas contemporâneos transversais de 2017. Já no nosso caso, né, nós tanto aprendemos lá nos PCNs da década de 1990, como o que nós estamos tratando agora de 2017. E é provável que você aí, professor, já conheça, né, então, os PCNs, os anteriores, e agora você está tomando contato aí com a nova proposta. O que é muito importante é saber o que muda de um para o outro. Na verdade, os parâmetros são parâmetros porque nos currículos das décadas passadas, quando você precisava, por exemplo, fazer aí alguma ação pedagógica, pensando num tema transversal, você buscava então no PCN essa orientação, tanto é que era um documento à parte. Normalmente ele não estava inserido no currículo. O currículo até tratava, né, mencionava, mas a gente ia buscar mais informações nos PCNs da década de 1990. Já o atual, né, o que já consta dentro da BNCC, ele está mais integrado aos componentes. Então, aquilo que era apenas uma referência, uma forma de pesquisar e entender a proposta, o que vai diferenciar com os temas contemporâneos atualmente é que já na BNCC ele já vai integrar com as áreas de conhecimento. Então, provavelmente no componente que você ministra, aí você vai perceber isso, o que torna muito mais fácil. Mas é importante compreender essa diferença, né, de proposição. Agora já está inserido no currículo. Então, automaticamente, em muitas das suas ações pedagógicas, é provável que você já realize ações. Muito bem. Mas, dando continuidade agora, né, as professoras Sumaia e Kimi vão estar aí tratando um pouco mais a questão dos conceitos, não é, professora Sumaia? Então, aqui, né, Ademir, temos então a educação ambiental, que tem o propósito de capacitar crianças e jovens para estabelecerem julgamentos, tomarem decisões e atuarem em crítica
e reflexivamente em relação aos problemas ambientais e suas soluções na vida em sociedade. O que indica, então? A educação ambiental capacita, julga, quer dizer, tudo em relação ao estudante, para o estudante ter a capacidade de julgar, decidir e atuar como cidadão também. E ter o conhecimento, solucionar os problemas, principalmente sobre educação ambiental nessa TPC de hoje. E verificar, então, essas soluções, o que é melhor para a sociedade e para a cidadania. Isso é muito importante, né? Eu acho que tornar os alunos capazes de refletir sobre o que está acontecendo e tomar atitudes também que melhorem sempre o ambiente onde ele está, né? A gente fala de meio ambiente, mas começa ali no nosso ambiente, a nossa volta, a nossa casa, a própria comunidade escolar, e dali expandindo essa relação reflexiva que ele precisa ter, que vai depois também levá-lo até nas questões de trabalho, né? Então isso vai, a educação ambiental, ela também está presente no cotidiano do nosso trabalho, seja como professores, mas seja também no projeto de vida que o aluno vai escolher para ele. Teve uma questão que apareceu no chat que você mencionou, que muitos professores colocaram a refletir sobre, né? E a gente percebe que o conceito, a professora Kimi colocou, que precisa julgar. Um sinônimo para isso seria avaliar. Então, por exemplo, os jovens precisam julgar ou avaliar se precisa de um determinado produto. Vamos pensar em consumo e consumismo, por exemplo. Eu consumo aquilo que eu preciso para o meu dia a dia, atender às minhas demandas. Mas o ato de consumismo é sempre alguma coisa a mais. Então, os jovens eles precisam avaliar se é necessário, julgar também. Não só eles, né? Nós também. Nós também, né, Ademir? Nós também, né? Com certeza. Mas é muito interessante. Vocês querem acrescentar alguma coisa? É só para falar que a Carta da Terra fala que a educação ambiental é para uma sustentabilidade equitativa e é um processo de aprendizagem permanente, baseado no respeito em todas as formas de vida. Isso. Muito bem. É muito mais amplo, né? Às vezes aparece, por exemplo, quando eu mencionei lá que vai aparecer nos componentes de forma um pouco agregado, articulado, mas é importante sempre estar expandindo isso. Bom, nós temos agora uma atividade, né? É isso mesmo, Ademir. Então, professor e professora, você pode apontar a câmera do seu celular para a tela que está aqui, né? E assistir o vídeo para participar da atividade que a gente vai oferecer. Por favor. Lembrando que esse movimento que você realiza agora, professor, depois também pode ser feito com os estudantes. Então, é bem importante essa atividade. Vamos lá?
Professoras e professores, então, após assistirem esse vídeo, que foi considerando uma metodologia ativa, que é uma sala de aula invertida, então vamos agora usar uma ferramenta que é o WordWall. Professores, então, se vocês colocarem, né, o celular nesse QR Code, podemos então utilizar esse WordWall. Vamos lá? Vamos girar então? Professores, vocês podem colocar então no chat o que saiu, se foi money, sustentabilidade, o que faz volta para você. Professores e professoras deu money, né? Maior número de moneys. Então, você pode, então, brincar com seus estudantes, tudo. Por exemplo, money. Por que a música fala sempre de money? E essa repetição, o que nos remete? O que significa, então, essa palavra money no vídeo? Né? E depois, né, Sumaya, qual que foi a outra? A outra foi o que você faz, volta para você. O que você faz, volta para você. Então, com essa questão, você pode trabalhar na escola para que tenhamos, então, cidadãos críticos e participativos na defesa e nos cuidados com o meio ambiente. Então, para verificar ou nas ações, por exemplo, se você joga uma garrafa de água plástica, né? Isso volta para você depois, né? Quem sabe como, né? Não tem como, né? Às vezes na praia, né? Você tá ali nadando e de repente você vê justamente uma garrafa boiando. Quem né? sabe, da mesma né? forma que você descartou erroneamente, pode, né? Voltar para você, Exato. né? E depois também sustentabilidade. Sustentabilidade. Os professores também controlam sustentabilidade. E como trabalhar, então, esse conceito de sustentabilidade? E como trazer as práticas para a sala de aula, que pode modificar e estimular, então, os estudantes a participarem desse movimento de sustentabilidade?
Então, são os 3 temas que nós sugerimos aqui. E o que você acha da sustentabilidade, Sumaia? Então, a sustentabilidade, ela é baseada em um tripé, né? Que é o social, o ambiental e o econômico. Por isso, o money aí, né? As questões econômicas estão sempre ligadas ao meio ambiente e a gente consegue observar isso mais recentemente quando a gente assiste os jornais, né? Então, esses 3 fatores, eles sempre estão integrados, como eu disse. O social sempre vai englobar as pessoas com as suas condições de vida, a própria educação também, seja a educação em casa, a educação na escola também, a violência, o lazer. Então, tudo isso está dentro desse âmbito social. Quando a gente fala no ambiental, a gente está referindo os recursos naturais do planeta, como eles são utilizados, as necessidades, né? Se é exclusivamente necessário que você tenha esse objeto, né? Ou você pode não adquiri-lo. Então, e isso bate no econômico depois, né? Se a gente for falar dessa questão do consumo, né? E aí esse consumo leva ao lado econômico, a questão da produção, da distribuição. A economia deve considerar tanto as questões sociais também como questões ambientais. É muito interessante esse tripé que você mencionou. Por exemplo, numa prática de sala de aula, isso pode ser, por exemplo, analisado, vou colocar aqui como uma forma de dimensão, né? Os alunos estudarem esse tripé por meio de 3 dimensões e depois procurar fazer, por exemplo, uma junção, verificar como que isso vai se intercalando na própria vida, né? E o estudante desenvolver, portanto, uma atitude propositiva, no sentido, o que eu posso fazer para melhorar, né? Porque a gente já sabe que as coisas voltam, as PETs, né, as garrafas, elas voltam e às vezes as dos outros, né, aquelas que outros jogaram, volta em nós que não fazemos isso. Isso é um problema, precisamos mudar. Mas nós vamos ampliar um pouquinho aqui falando dos pressupostos com a professora Sumaia. Então, a gente tem aí aparecendo para vocês os pressupostos para a formação em educação ambiental. Então, primeiro, a transversalidade, a fim de valorizar justamente a questão da interdisciplinaridade. Muitos de vocês colocaram aqui no chat que é um tema transversal, então ele é abordado em todos os sentidos, né, em todos os nossos conteúdos aí. Todos os componentes curriculares, vamos dizer assim. A criticidade e a politização para criar pertencimento e vínculos com a comunidade, priorizar o coletivo, pois as mudanças, elas começam as mudanças individuais, elas são reducionistas no trabalho com relações sociais, e a educação ambiental, ela pode incidir sobre o individual e o coletivo ao mesmo tempo também. A escola, ela deve rever a sua posição e inserir educação ambiental no PP da escola. Isso é muito importante, tá? Saber trabalhar em conjunto nesse momento. Então, da mesma forma que nós temos um ATPC em conjunto, a gente consegue trabalhar dessa forma. Bom, a educação ambiental, a gente tem então os educadores na sociedade, cidadania ambiental, e isso daí traz para a gente o ensino e aprendizagem a partir da resolução de problemas. Então, trazer pressupostos de como a gente pode, por exemplo, como a gente falou aqui das garrafas PETs, mas não só isso também, a questão do consumo ligado à questão econômica, né? Trazer todos esses temas também para discutir esse tipo de situação dentro de educação financeira na escola, ou então dentro da área de ciências da natureza, que é o mais comum que a gente faz, mas na área de linguagens também, na interpretação de textos, na parte de publicação de informativos a respeito de problemas sociais que possam estar acontecendo ali na comunidade ou no entorno. Então, olha só a diversidade que a gente pode estar inserindo a educação ambiental aí, dentro do âmbito, né, escolar. Então, né, Sumaia, porque a educação ambiental, o problema é de todos, né? Sim. Então, tem que ser em todos os níveis. E como então nós vamos, por exemplo, na educação infantil, que normalmente é sobre, segundo o BNCC, é interação e brincadeiras. No ensino fundamental, maior complexidade, ampliação de práticas, né, fortalecimento da autonomia. E no ensino médio,
juventudes, protagonismo e projeto de vida, né? E na educação ambiental infantil, por exemplo, estimular o desenvolvimento de trabalhos com arte, educação ambiental. No fundamental, que é estimular o mapeamento de problemas socioambientais locais e construção de estratégias de equacionamento. E no ensino médio, incentivar a formação ou participação em coletivos de juventude. O que você acha, Sumaia? Acho super pertinente, porque muitas vezes a gente observa a parte de educação ambiental muito trabalhada na parte da educação infantil. E quando vai chegando ali para o final dos anos, dos anos finais, né, ali nos oitavos, nonos anos, e principalmente no ensino médio, parece que se perde. E eu percebi que voltou muito com os aprofundamentos, das quais eu também fiz parte. Então, a gente tem ali todos os momentos possíveis como trabalhar a parte de educação ambiental em todos os componentes curriculares, né? Então, seja não só na área de ciências da natureza, onde a gente geralmente, né, as demandas são jogadas ali para essa área, mas também como um todo, como eu dei exemplo aqui. E você sabe que você mencionou uma questão interessante, a professora Kimie também. Normalmente a gente deixa às vezes escapar, por causa das várias demandas, essa questão da transição, né? Então, tá saindo lá dos anos iniciais, né? Ou seja, do 5º para o 6º ano, mas tudo aquilo que já viu, né, nos anos anteriores. E também o que o jovem está levando do 9º ano para o ensino médio. Então, esses momentos de transição é importante quando, né, há um tempo adequado para o planejamento, de fazer essas retomadas. Porque, veja, né, a educação ela está também estruturada por meio de habilidades. E as habilidades elas vão mobilizando determinados conhecimentos. Então, a gente trata, por exemplo, de conhecimentos prévios. Mas os conhecimentos prévios não se trata apenas daquele tipo de conhecimento que o estudante tem lá na sua comunidade. São também os conhecimentos que ele vai, né, consolidando mediante os seus anos de aprendizagem dentro de uma unidade escolar, por exemplo. Então é importante ter esses momentos de pensar aquilo que o estudante já sabe, né, para dar uma continuidade. E de fato aparece bastante lá nos aprofundamentos curriculares. Bem. Então, Ademir, vamos no Saiba Mais? Vamos lá. Então é só uma sugestão, né, para sensibilizar, né, os estudantes. Qual é a tua pegada ecológica? Então, aqui é um ativo de uma brincadeira, tudo, né? O estudante vai verificar o que você faz durante o dia, na sua vida, suas escolhas, como que você está gastando, né, a vida e também tudo que você gasta, tudo que você consome, se você está consumindo a terra, entre aspas. É muito interessante esse site aqui. Muito bem. Dando continuidade, já estamos aqui caminhando para os momentos finais. Então, a ideia é que vocês possam colocando no chat aí o que vocês entenderam relacionado à educação ambiental, né? Por que é importante abordar? Então, dentre vários pontos que foi colocado aqui, a questão da aprendizagem dos estudantes, muitos já colocaram sobre a questão da reflexão, outros colocaram, por exemplo, em relação à atitude, mas é também importante pensar no direito à cidade, porque a educação ambiental consta lá na Constituição, no sentido de que todos têm o direito ao meio ambiente, né? E dentro das cidades tem essa questão ambiental e o cidadão também tem direito, então pensar também nisso. Então, assim, são vários pontos que são extremamente relevantes para a gente considerar aí na prática de ensino e aprendizagem. Já aparece alguma coisa aí, Sumaia? Sim. Nós temos aqui o professor Rogério falando da conscientização ambiental, das políticas municipais, não só para os alunos. A lei orgânica do município, do seu município, né, dos nossos municípios aqui, deve ser conhecida tanto pelo professor quanto pelo aluno. E eu concordo plenamente com o senhor, professor. Né? Muito importante investigar quais as causas de termos tempos tão instáveis quanto a questão do clima, dado aqui pelo professor Ivan. Então, a lei orgânica, né, que foi colocada aqui, corrigindo. Muito bem.
Então, a gente tem essa relação. Então, o conhecimento, a gente ir buscar essa relação e ver como que a gente pode trabalhar. Na escola, eu gosto muito de trabalhar com outros professores de outras áreas, sempre fazendo essa interligação. Geralmente, eu fico mais no campo das ciências da natureza, mas às vezes eu me aventuro lá com o professor da área de literatura, vamos fazer um verso, vamos produzir um sarau que fale sobre o meio ambiente. Então, aí ficam propostas para vocês trabalharem dentro da escola, trazendo aí essas informações. E Ademir, aqui o professor Sérgio falou que no passado foi feito um jardim suspenso na escola. Interessante, Olha né? que legal. Muito Bom, interessante. isso aí. Bom, estamos então caminhando para os momentos finais. A gente pede aí que vocês façam uma avaliação da TPC. O chat está aberto dessa formação. Temos uma indicação no Saiba Mais. Todo esse material depois vai para o repositório. As nossas referências, então, dos vídeos que nós utilizamos, das ferramentas de metodologias ativas que vocês podem utilizar aí como sala de aula invertida. É uma dica, apenas uma sugestão, tá, professores? As equipes, né? Então, as equipes de Ciências Humanas, nossa convidada aqui, Sumaia, professora do Centro de Mídias. E nós já vamos, então, para os momentos finais. Eu quero agradecer os Libras Guilherme e Maiara, que levaram aí as nossas vozes. Obrigado, Libras. Quero agradecer a professora Kimie, quero agradecer a professora Sumaia, quero agradecer a sua participação, professor. Obrigada, eu que agradeço essa participação aqui com os colegas aí também. Foi muito bom de participar, gosto bastante desse tema e obrigada. Obrigada, Sumaia, obrigada, Ademir. Então, até a próxima, professores e professoras. Até a próxima formação, professores. Tenham um bom dia de trabalho.